E aí pessoal, beleza? Matheus Sanches da UP aqui, e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre fundos de investimento. O que é um fundo de investimento, se é seguro, quais são as vantagens e desvantagens de fazer esse tipo de aplicação. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, assista esse vídeo até o final. Começando do básico, o fundo nada mais é do que uma empresa, um CNPJ, no qual vários investidores colocam o seu capital, seu dinheiro lá dentro. E uma vez que esse fundo esteja constituído, tem uma gestora, que é uma outra empresa, um outro CNPJ, que é nomeado para fazer a administração daquele capital do fundo. Ou seja, definir onde vai ser aplicado aquele dinheiro, o que vai ser comprado, o que vai ser vendido. Quanto à questão de segurança, eu já adianto que o fundo ele é extremamente seguro, no sentido de golpe, fraude, seu dinheiro sumir, coisas assim, não vai acontecer. Eu, pelo menos, trabalho no mercado financeiro há vários anos e não conheço nenhuma história, nenhum fundo que tenha dado um golpe ou que tenha sumido todo o dinheiro. O que pode acontecer, que sim, pode levar a prejuízo, é uma decisão errada, inclusive faz parte do processo. Dependendo de onde o fundo investir, se é ações, se é imóveis, se é moeda, o gestor ele pode errar, tomar uma decisão errada, aquele ativo que você investiu, ou melhor, que o fundo investiu, se desvalorizar e você acabar com um prejuízo temporário ou não. Isso pode acontecer, mas fraude e golpe é muito difícil e eu vou explicar o porquê. O mercado de fundos é extremamente burocrático e regulado e há uma série de proteções para evitar que o investidor caia num golpe, numa fraude ou alguma coisa assim. A primeira delas, eu inclusive já falei, que é a separação do CNPJ do fundo e do CNPJ da gestora. Isso garante que a gestora não consiga usar os recursos do fundo, do investidor, para pagar contas do dia a dia e o mais importante é que se a gestora falir, isso não interfere de nenhuma forma com o capital do fundo. Então basta que os investidores nomeiem uma outra gestora para que aquele capital que está no fundo continue sendo administrado por uma nova empresa em caso de falência da primeira. Além disso, a gestora é uma empresa importante, grande, de 5, 10, 15 pessoas, não é um negócio que dá para fazer no fundo do quintal, mas é uma empresa que, comparado com um banco, comparado com uma multinacional, tem um porte relativamente pequeno. Poderia acontecer desse pessoal tentar sumir com o dinheiro, dar um golpe, etc. Mas existem mecanismos que te protegem contra isso. Por exemplo, o dinheiro do fundo ele não fica na mão da gestora. A pessoa não recebe o dinheiro fisicamente e nem recebe em conta bancária. Pela lei, pela regulamentação, o dinheiro do fundo ele fica necessariamente guardado em um grande banco. Esse grande banco ele é chamado banco custodiante e ele é responsável por guardar esse capital e também fiscalizar o trabalho da gestora, para saber que não está acontecendo nenhum golpe, nenhum tipo de sumiço de dinheiro, impedir esse pessoal de simplesmente resgatar o dinheiro e sumir com ele. Tudo isso faz parte da atribuição desse banco. Inclusive, esse banco ele responde solidariamente pela gestora. Então, se a gestora eventualmente conseguir aplicar um golpe, conseguir sumir com seu dinheiro de alguma forma, o banco vai lá e vai ter que restituir, devolver aquele dinheiro roubado para o investidor. Então, na prática, você tem a segurança de que se a gestora falir, você não vai ter problema, e que se a gestora tentar dar um golpe, tem um banco te protegendo por trás. Para terminar essa história da questão da proteção, ainda temos o órgão regulador, que é a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que fiscaliza os dois, tanto a gestora quanto o banco. E ambos são obrigados a enviar informações praticamente todo dia para a CVM. Em resumo, o risco de você perder dinheiro investindo num fundo regularizado pela CVM é mínimo. Eu, Matheus, trabalho nesse nicho há alguns anos e eu não conheço nenhum caso nos últimos anos de sumiço de dinheiro, de golpe, de fraude, nem nada parecido. O que você precisa tomar cuidado com tudo é saber que você está investindo num fundo de verdade e não numa fraude. Para você fazer essa diferenciação, tem duas formas principais. Primeiro, investir nesse fundo que você deseja por meio de uma corretora que é regulamentada pela Bolsa. Basta você entrar no site da Bolsa Brasileira e ver a lista de corretoras que estão habilitadas a fazer esse tipo de investimento, para você não investir numa corretora falsa, por exemplo, que não existe de verdade e aí sim você pode perder seu dinheiro. Ou, se você for fazer um investimento diretamente pela gestora que administra o fundo, você verificar que aquela gestora também está legalizada e regulamentada pela CVM. Só entrar no site da CVM e pesquisar a lista de gestoras que hoje estão habilitadas a administrar um fundo. Sabendo agora o que é um fundo e toda a estrutura por trás para garantir a segurança desse investimento para você, investidor ou investidora, vamos falar das vantagens e das desvantagens desse tipo de aplicação. A primeira vantagem, já adianto, é a questão da comodidade. O que é isso? Quer dizer que ao investir o capital no fundo, você não precisa ter dor de cabeça, você não precisa perder tempo estudando o mercado ou tendo que tomar decisões do que comprar e do que vender. Esse pessoal, essa equipe de especialistas da gestora vai fazer esse serviço para você. Então é muito mais fácil você administrar, aliás, terceirizar o seu capital
para que essa empresa faça a gestão do que você ir lá aprender, gastar tempo acompanhando notícia, mercado, resultados de empresa e etc. para tomar as decisões por conta própria. Outro ponto positivo bem legal é a questão da acessibilidade. Existem fundos hoje que o valor mínimo para você entrar é super baixo, coisa de R$100, R$500, R$1.000, você já consegue ter acesso a bons fundos administrados por boas gestoras e com excelente histórico de rentabilidade nos últimos anos. Claro que nem todos os fundos são assim, tem fundos de 50 mil, 100 mil, R$1 milhão para você entrar, mas também tem fundos acessíveis, basta procurar um que sirva dentro do seu bolso e dentro da sua capacidade de investimento. Outra vantagem de se investir em fundos é que ao fazer investimentos em bolsa diretamente, você tem um certo trabalho para cuidar dos seus impostos, né? Você tem que saber exatamente o que você está comprando, que dia você comprou, quando você vendeu e eventualmente pagar imposto mensalmente sobre os seus lucros. No fundo, não tem nada disso. O banco administrador custodiante e a gestora fazem esse trabalho de gestão tributária para você. Então é muito menos dor de cabeça e muito menos tempo perdido também na questão de impostos. Mas como tudo no mundo, também existem desvantagens de se investir em um fundo. E a principal desvantagem, ao meu ver, é a questão do custo. Afinal, a gente tem uma gestora com uma equipe especializada e esse pessoal espera receber uma remuneração pelo serviço prestado. Em fundos, como isso funciona? Há uma taxa que é chamada administração e uma taxa chamada performance. Essas duas taxas elas são cobradas sobre um percentual do capital investido. O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo. A taxa de administração de grande parte dos fundos é 2% ao ano. Quer dizer que se você investir R$100 naquele fundo, vai ser cobrado de você R$2, 2% de 100, referentes ao serviço da própria gestora para administrar aquele dinheiro. Então perceba que é uma taxa muito barata quando você tem pouco capital. Por R$2 por ano, você está tendo uma equipe profissional para gerir o seu capital, para fazer os seus investimentos sem praticamente nenhuma dor de cabeça. Coisa que você teria que gastar horas para aprender e mais horas toda semana para fazer os investimentos por conta própria. Contudo, essa taxa ela é percentual. Logo, conforme o valor que você investe passa a ficar maior, como por exemplo 1 milhão, 10 milhões, isso começa a ficar caro. Se você calcular 2% de 10 milhões, a gente está falando R$20 mil de custo ao ano, né? Então passa a ser mais interessante você contratar alguém só seu para fazer essa gestão ou ainda você gastar um pouco de tempo para você fazer os seus investimentos por conta própria, porque essa taxa começa a ficar cara conforme o volume de capital que você tem aumenta. Outra desvantagem que você também precisa levar em consideração é a questão da liquidez, que é o prazo que você precisa para pegar o seu dinheiro de volta. Quando você investe numa ação na Bolsa de Valores, por exemplo, você tem um prazo de 2, 3 dias úteis. Ou seja, você investiu aquela ação, se acontecer alguma coisa, um imprevisto, uma emergência, você precisar daquele dinheiro de volta, você vai lá na bolsa, vende aquela ação, em 3 dias úteis você está com o dinheiro de volta na sua conta bancária. Em um fundo, nem sempre é assim. Alguns fundos têm resgate rápido, ou seja, eles devolvem o dinheiro no mesmo dia. Mas nem sempre é assim. Existem fundos que demoram 30 dias, 60 dias, 90 dias para devolver o seu dinheiro. Então, não invista num fundo com prazo de resgate longo, isso eles têm a obrigação de te avisar, se você eventualmente vai precisar desse dinheiro rápido, de um dia para o outro, de uma semana para outra. Outro ponto que não é bem uma desvantagem e nem uma vantagem, mas que é legal mencionar, é o risco que você tem em investir em alguns fundos. Existem fundos praticamente 100% seguros, que o valor do seu investimento vai subir ali todos os dias e é bem tranquilo, são chamados fundos DI. Existem outras vantagens e desvantagens de se investir em fundo que eu não estou comentando aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas eu acho que as principais são essas que eu mencionei. Contudo, se você quiser saber mais sobre fundos, entender, por exemplo, como que analisa um fundo, qual que é o risco que eu tenho de investir num fundo em ações, além dessas vantagens e desvantagens que eu estou explicando aqui para vocês, existem várias outras, tá? Que fique bem claro, estou citando aqui apenas aquelas que eu entendo como principais e mais relevantes. Depois, em outros vídeos aqui no canal, a gente pode abordar os outros detalhes. Mas eu acho que é isso. Já falei aqui um pouquinho sobre o que é um fundo, qual que é a segurança, e também qual que é a principal vantagem, principal desvantagem de se investir nesse tipo de aplicação. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se isso te ajudou, te esclarecer um pouquinho mais sobre como funciona essa questão de fundos, deixa o curtir e não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar as notificações para que você receba ao longo das próximas semanas os próximos vídeos que eu vou estar lançando. Vou falar sobre classes de fundos, quais tipos de fundo existem, como analisar um fundo, qual que é o risco de cada classe e muito mais. Te aguardo lá e te vejo em breve. Até mais!